A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, faltando agora 11 dias até as eleições, qual o significado desse momento, professor? Bem, eu acho que é preciso considerar que essas são as eleições gerais mais importantes desde todo o processo de redemocratização do Brasil que ocorreu a partir dos anos 80 e que levou ao fim do regime militar que durou mais de 20 anos, né? São as eleições mais importantes porque no conjunto, desde a redemocratização, nesse momento há uma ameaça à democracia. E, num certo sentido, o resultado dessas eleições vai ter um impacto em relação a esta questão, né? Eu acho que a gente tem que considerar que eleições, embora não sejam a única coisa que importa para a democracia, elas são um dos elementos mais importantes da natureza do regime democrático. Vejam bem, são as instituições que permitem que se realize a noção de que os cidadãos, quer dizer, as pessoas comuns, trabalhadores, acadêmicos, médicos, advogados, são os soberanos, não é? Essa é uma dimensão importante que se desdobra em dois aspectos centrais da qualidade da democracia. Primeiro, o que os cientistas políticos denominam de accountability, que não tem uma boa tradução em português, mas que quer dizer a responsabilização dos governantes, não é? Esse denominador accountability, ele se realiza em duas etapas. Uma etapa é aquela em que as instituições republicanas, executivo, legislativo e judiciário, se controlam mutuamente. Uma outra etapa é aquela que nós chamamos de accountability vertical, que vem de cima para baixo. E quer dizer o quê? Que os eleitores, eles avaliam positivamente ou avaliam negativamente o governo. E desse ponto de vista, através do seu voto, eles influenciam. Então, esse é um aspecto muito importante do funcionamento da democracia e é o que torna as eleições um momento muito especial de quando o sistema democrático está funcionando e está, digamos, operando, né? Professor, o presidente Bolsonaro falou agora recentemente em Londres que terá acontecido algo de anormal caso ele não ganhe as eleições no primeiro turno. Como o senhor interpreta isso? Olha, veja bem, essa é uma declaração muito estranha que, num certo sentido, escapa inteiramente da lógica e da natureza da democracia, não é? Por quê? Porque eleições não tem nenhum modo pelo qual a gente possa saber previamente qual é o seu resultado. Eleições são imprevisíveis, a vontade do eleitor é imprevisível, ele pode manifestar através de pesquisas semanas ou meses ou mesmo dias anterior, mas de alguma maneira é a sua decisão que ele toma no momento final que vale, não é? E desse ponto de vista, é impossível dizer que uma eleição, nós já sabemos previamente que ela vai dar um resultado X ou Y. Quer dizer, que ela necessariamente elegerá um político ou outro, não é? É impossível dizer isso. Então, tem uma presunção autoritária imaginar que ou a eleição tem o resultado que se espera que seria da eleição de um determinado político, ou então isso significa que elas foram fraudadas ou que tem algum problema com o Tribunal Superior Eleitoral ou com a Justiça Eleitoral. Nada disso está em jogo no Brasil e é muito grave que o presidente da República tenha feito essa declaração, porque é um indicador de duas coisas. Primeiro, ele está percebendo que provavelmente pode perder as eleições e pode perder no primeiro turno. Mas o segundo indicador é de que ele está se preparando para não aceitar os resultados. E isso é muito grave para a qualidade da democracia. Obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, conversei com o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, o que está acontecendo com as relações internacionais entre China e Estados Unidos?
qual a possibilidade de uma guerra, hein? China e Estados Unidos, uma guerra evitável? Recentemente, o ex-primeiro-ministro da Austrália lançou um livro com um título emblemático. Esse título se chama A Guerra Evitável, The Avoidable War, em inglês. O ex-primeiro-ministro australiano adverte para a possibilidade de um eventual entendimento entre os Estados Unidos e China diante das hostilidades crescentes entre os dois países. Vale rememorar alguns fatos que são importantes e que marcam esta rivalidade nos últimos anos. A China passou por uma transformação brutal após a ascensão ao poder de Deng Xiaoping, no final dos anos 70. Deng Xiaoping reformulou completamente o modelo econômico chinês, transformou a China numa espécie de capitalismo de Estado, de uma economia dirigida pelo Estado, mas com uma forte participação do mercado. Isto impulsionou o crescimento chinês nos anos subsequentes. Na década de 90, houve uma iniciativa do presidente Clinton de integrar a China na economia internacional. Essa iniciativa foi levada a cabo no final dos anos 90 e produziu o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio. Desde então, a China tornou-se uma economia cada vez mais importante, a ponto de ser hoje o maior exportador do mundo. Cresceu vertiginosamente o número de trabalhadores chineses que trabalham em atividades de exportação e parcela substancial da população chinesa saiu da miséria ou da pobreza. Houve um avanço social e um avanço econômico no país. Com a ascensão de Xi Jinping ao poder, Xi Jinping proclamou o rejuvenescimento da nação chinesa. Professor Amaral, qual que era o lema de Deng Xiaoping? O lema de Deng Xiaoping era esconder a força para mostrá-la no momento oportuno. Deng Xiaoping era, portanto, alguém que pretendia consolidar antes o poder chinês para depois opô-lo, eventualmente, às grandes potências e, sobretudo, aos Estados Unidos. O caso de Xi Jinping é diferente. Xi Jinping tem uma política externa muito mais agressiva. E esta política externa agressiva se manifesta, por exemplo, em relação a algumas pretensões territoriais da China. O caso de Hong Kong, por exemplo, foi emblemático no passado, e agora o caso de Taiwan é especialmente importante. Pequim não aceita a existência da ilha de Taiwan como sendo independente do território chinês. Mas o fato é que nós vivemos uma situação bastante característica. Nós temos hoje os Estados Unidos, que constitui a maior potência econômica e militar do planeta, e temos a ascensão da China, que é o maior exportador do mundo, que poderá em poucos anos ultrapassar os Estados Unidos como maior economia e que já é uma grande potência militar. Temos uma potência hegemônica e uma potência que aspira à condição de ser potência hegemônica. Há fortes divergências entre os Estados Unidos e a China em torno de como reformar a Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos dizem que a China subsidia empresas de alta tecnologia, sobretudo na área de inteligência artificial, dos 5G e dos semicondutores. Tudo isso forma um quadro altamente perigoso, porque separa os dois grandes parceiros no plano comercial, mas separa também os dois grandes parceiros em questões estratégicas da geopolítica internacional. E o Belt and Road Initiative, que é uma iniciativa de restabelecer a chamada Rota da Seda. Esta é uma situação altamente perigosa que exige um tratamento de bom senso entre os dois grandes países, porque caso haja um conflito, e um conflito militar, hoje existe uma aliança entre Pequim e Moscou, um conflito militar levaria a consequências verdadeiramente catastróficas. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um
Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, que novidades o senhor traz sobre o cigarro eletrônico? No dia 6 de setembro, saiu uma notícia que a empresa de cigarro eletrônico Juul Labs foi multada em 438 milhões de dólares, ou seja, mais de 2 trilhões de reais, no dia 6 de setembro lá nos Estados Unidos, porque ela comercializava vapers para menores de 21 anos em 33 estados norte-americanos. Com essa decisão, a Juul está impedida de mostrar pessoas com menos de 35 anos em peças publicitárias e de expor seus produtos em filmes, seriados e programas de televisão, como a gente viu acontecer aqui no Brasil também. Essa empresa foi processada desde 2020 por mais de 30 estados norte-americanos por vender seus produtos a adolescentes. E ela foi processada também por pessoas que afirmam terem se tornado viciadas nos vapers da empresa, ou seja, dependentes de nicotina. O acordo inclui várias restrições, como restrições de vendas online, restrições de vendas no varejo, verificação da idade de quem compra, venda de sabores não aprovados pelo FDA também estão restritas, publicidade em outdoors também estão restritas, publicidade em transporte público também estão restritas. E agora, doutor Bartô, a empresa já se pronunciou a respeito? A empresa, dando uma de bozinha, essa empresa produtora dos cigarros eletrônicos, afirmou que os termos do acordo estão alinhados com as práticas comerciais atuais da empresa. O problema é o seguinte, essa empresa já em 2019 já valia 18 bilhões de dólares. E ela foi multada por 438 milhões de dólares, o que achamos que é uma multa muito pequena para o prejuízo que ela causou no pulmão de milhares de jovens americanos, com 68 mortes e transplante pulmonar até dezembro de 2019. Por isso, parabenizamos a Anvisa, que manteve a proibição de vendas, importações e produção dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Embora já tenhamos 1 milhão de experimentadores de cigarro eletrônico aqui no nosso meio. Isso é muita coisa. O projeto Dr. Bartô esteve nas escolas maristas através de live falando do cigarro eletrônico. Na terça-feira estivemos falando com o pessoal de Pompeia, um município bastante interessante que quer trabalhar a questão de drogas. Falamos na Faculdade de Odontologia na quarta-feira e estive em Campinas na sexta. Continuamos o nosso trabalho de prevenção de droga. Por quê? No nosso ambulatório antitabágico do HU, do Hospital Universitário da USP, essa semana uma senhora que já estava 3 anos sem fumar, depois de um esforço muito grande, ela foi a uma festa, viu as amigas fumando cigarro eletrônico, deu 3 baforadas no cigarro eletrônico, 3 tragadas. No dia seguinte, ela estava fumando tudo de novo, porque a nicotina acordou todos os seus receptores cerebrais de nicotina, e aí a dependência continua. Então, o Alcoólicos Anônimos dizem para os seus pacientes, não deem o primeiro trago. E a gente fala aqui, não dê a primeira tragada. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Provavelmente já observamos alguém dormindo e percebemos os movimentos de seus olhos, o chamado sono REM. É um período do sono já reconhecido para o bom repouso e fixação da memória. Professor Eduardo, o que a ciência sabe sobre o sono REM? Olá, como é possível que já tenhamos observado entre pessoas conhecidas dormindo próximas, ou mesmo alguns animais de estimação, em determinados momentos do sono, os olhos produzem movimentos. O sono completo é caracterizado por 4 fases.
E essa, chamada então de sono REM, da sigla em inglês Movimentos Oculares Rápidos, é conhecida, descrita desde os anos de 1950. De lá para cá, uma série de estudos demonstrou que está presente em vários mamíferos, é fundamental para o bom repouso, para o desenvolvimento cognitivo das crianças e para a boa fixação da memória. Nos humanos, em cada ciclo dessas 4 fases do sono, o sono REM costuma durar entre 60 e 120 minutos, de acordo com os estudos. Assim, o sono REM é, do ponto de vista fisiológico, um momento de restauração, de reabilitação das características cognitivas do cérebro para o recomeço no dia seguinte. E esse movimento ocular durante o sono tem explicação? A razão por que os olhos se movem durante essa fase de sono profundo é motivo de investigação, intriga as pessoas e não há modelos, métodos muito simples para desvendar essa pergunta. O que Caesar e Scanziani, da Universidade da Califórnia, descobriram e relataram agora no fascículo da revista Science de agosto de 2022, com experimentos em camundongos, é que o sono REM, então esses movimentos oculares rápidos, se prestam então a seguir determinados ritmos e ambientes virtuais. Então, assim como outras funções vitais, que às vezes têm aceleração da respiração, do coração, durante essa fase em que caracteristicamente estamos sonhando, é como se durante a fase do sono REM estivéssemos acompanhando as cenas projetadas nos nossos sonhos. Essa é uma explicação interessante, difícil de ser investigada em humanos e provavelmente o interesse nessa perspectiva irá aumentar, dada a relevância do sono REM para tantas funções metabólicas, vitais e de repouso, que não deixa de ser uma observação marcante. Então, assim como outras reações físicas que apresentamos enquanto estamos sonhando, durante o sono REM, também os olhos estão ali se movimentando, compondo esses muitas vezes intrigantes, estranhos cenários que acompanhamos em nossos sonhos. Assim, para concluir, boas noites de sono com bons sonhos para todos e com movimentos oculares rápidos a fim de ter um bom descanso noturno para enfrentar a jornada do dia seguinte. Muito obrigado. Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Na coluna dessa semana, o tema envolve a participação do setor privado na proteção de áreas verdes brasileiras. Estamos vendo que a consciência ambiental da sociedade está se ampliando. Pessoas com grande disponibilidade financeira estão atuando por conta própria, até mesmo contra aquilo que é a política do governo, para garantir a conservação do Pantanal, comprando fazendas em áreas estratégicas para o bioma que está ameaçado. Através de compras diretas, doações ou adesão de proprietários, já foram adquiridos 537 mil hectares, que representa 3,5% do Pantanal, com o objetivo de criar um corredor de proteção ambiental. Essas iniciativas são muito importantes, mas nós gostaríamos também de vê-las acontecendo no município de São Paulo, porque a maior parte dessas pessoas moram em São Paulo e a preservação das áreas verdes e parques na cidade de São Paulo é fundamental para o equilíbrio ambiental e também para enfrentar a emergência climática. E como é que isso pode ser feito em São Paulo? Então, como isso poderia ser feito? Na verdade, nós já temos um instrumento criado pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo para garantir ou para possibilitar essa doação de recursos privados para a criação de parques e áreas verdes na cidade de São Paulo. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo criou o Fundo Municipal de Parques, que seria um instrumento excepcional para ampliar o número de parques e áreas verdes na cidade, enfrentando a emergência climática na área urbana. O fundo
Municipal de Parques, embora criado pelo plano diretor, ele não foi regulamentado pela prefeitura, o que eu entendo que deve ser feito urgentemente para buscar exatamente essa captação de recursos do setor privado e que, obviamente, também deve envolver o investimento da própria gestão municipal. Ele busca, o Fundo Municipal, estimular os cidadãos a contribuírem na aquisição das áreas que o Plano Diretor Estratégico transformou em Zonas Especiais de Proteção Ambiental, as EPANs, e que estão previstas para a criação de 167 novos parques urbanos e lineares da cidade. Os parques lineares são aqueles que ficam nas beiras dos córregos e, portanto, têm um papel muito importante em toda a preservação dos recursos hídricos da cidade de São Paulo. Além do papel recreativo e de lazer para a população que esses parques têm, eles também são fundamentais para garantir um equilíbrio urbano, ambiental e climático na cidade de São Paulo. O plano diretor estabeleceu, entre os seus objetivos estratégicos, conter o crescimento horizontal da cidade, criando o que a gente chamaria de um anel verde, um cinturão verde no periurbano, e também a recuperação das matas ciliares nas APPs urbanas, que são as beiras de córrego, e também garantir que entre essas áreas que estão sendo adensadas pela verticalização na cidade, serão criados parques que funcionam como um equilíbrio ecológico a nível local, ou seja, áreas mais adensadas para comportar o aumento da população e a necessidade de moradia, e áreas verdes que vão ser criadas. Então, como que isso vai ser viabilizado? Uma das estratégias propostas é exatamente o Fundo Municipal de Parques, onde os cidadãos, de todos os tipos, quer dizer, pode ser até uma contribuição de alguns centavos, de alguns reais, mas pode ser uma contribuição de milhões, vai investir então para que a prefeitura possa adquirir esses parques. E esse tipo de contribuição seria feita da seguinte maneira: a cada real investido pelo setor privado, por cidadãos, por pessoas, por empresas, por empresários, seria um valor equivalente que a prefeitura iria investir. Portanto, se criaria fundos específicos, com uma conta específica para cada parque. Então a gente saberia para que parque nós estamos doando. Então estamos doando para um parque no Cinturão Verde, estamos criando um parque no meio da cidade, numa área próxima onde a gente mora. Estamos criando um parque linear, junto a um córrego que precisa ser urbanizado, canalizado e transformado numa área com qualidade ambiental. Então, dessa maneira, se acrescentam recursos privados aos recursos públicos e, dessa maneira, nós podemos garantir uma ampliação das áreas verdes e das áreas de parque na cidade de São Paulo. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o 7 de setembro já passou, mas estamos ainda no mês das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, e a Universidade de São Paulo contribuiu muito para as comemorações, para as reflexões sobre o 7 de setembro, sobre esse bicentenário. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor? Na celebração da passagem do bicentenário da independência do Brasil, a Universidade de São Paulo tem contribuído com diversas iniciativas. Eventos acadêmicos, publicações, cursos, enfim, as atividades tradicionais de uma instituição de ensino e pesquisa têm sido orientadas para promover o resgate histórico e a reflexão sobre a trajetória do Estado brasileiro e de sua sociedade ao longo dos últimos 200 anos. E isso para propiciar uma análise da situação presente do país e das perspectivas para o futuro. Essa participação da USP, que se soma àquela advinda de outras instituições brasileiras, se torna ainda mais relevante pelo fato de o governo federal, a quem deveria caber o principal papel na mobilização de nossa sociedade em torno dessa celebração, ter estado omisso nesse momento histórico. Com exceção do espetáculo mórbido e questionável da vinda do coração do imperador Pedro I de Portugal e de sua circulação pelo Brasil, nada se sabe de iniciativas oficiais voltadas a congregar a população. Na USP, deve-se mencionar, entre as diversas ações,
a reinauguração do Museu do Ipiranga, que integra o conjunto de museus e unidades da universidade e é por ela gerido. Totalmente revigorado, o museu foi aberto ao público no dia 7 de setembro. E na semana anterior à do 7 de setembro, a universidade abrigou o evento internacional de grande porte, o projeto USP Pensa Brasil, no qual estudiosos de diferentes áreas do conhecimento expuseram e analisaram a situação da sociedade brasileira ao longo da história até a atualidade, pensando justamente no delineamento do futuro. Nesta semana, soma-se mais uma iniciativa muito relevante, o lançamento de livro de grande importância da Cátedra José Bonifácio da USP, dedicado a um balanço e à identificação dos desafios para o Brasil no contexto do bicentenário de sua independência. Que livro tão importante é esse, professor, e o que ele traz de luz ou de luzes para a discussão sobre o bicentenário da independência sobre o Brasil? Nesse marco histórico, não poderia ser outro o tema de pesquisa da Cátedra José Bonifácio, justamente o patriarca da independência do Brasil. Elaborado sob a coordenação de seu catedrático, o destacado diplomata, homem público e intelectual brasileiro Rubens Recupero, o livro se constitui uma coletânea de artigos que refletem o resultado das atividades de pesquisa realizadas por especialistas e alunos de pós-graduação da USP em 2021 e 2022. Emerge, ao longo de todo o livro, a preocupação de Recupero de que, neste momento da história brasileira, o exercício da reflexão deve buscar viver o bicentenário e não apenas lembrar, recordar, evitando a simples memória de acontecimentos passados e acabados. O livro busca, como esclarece Recupero, evocar um processo vivo em pleno andamento, inacabado, que necessita de nossa ação para que se tente imprimir-lhe um sentido de criação do futuro. O livro está acessível gratuitamente na página da editora da USP na internet. Na matéria sobre esta coluna do Jornal da USP está disponível o link de acesso. Recomendo fortemente a leitura desse livro, que é uma importante contribuição da USP neste momento tão complexo e delicado da vida brasileira. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.